Sidney, olá a todos que acompanham a Mesa Redonda de hoje. É um prazer estar participando do programa e podendo contribuir aí com essa discussão, falando um pouquinho do esporte piauiense em específico, né, da situação do futebol aqui no Piauí. Assim como em todo o Brasil, vivemos aí um momento de muitas incertezas, o esporte passa diretamente por isso, né? Tá todo mundo naquela expectativa, né, de quando vai retornar, de quando a gente vai poder voltar a ver o futebol ao vivo aqui no Brasil, e aqui no Piauí não é diferente. A gente tem um campeonato piauiense com muitas datas a serem cumpridas, né? A competição que ficou ali praticamente um pouquinho além da metade, então faltam muitos jogos para se conhecer um possível campeão da temporada 2020 dentro de campo. E em torno disso estão muitas dúvidas, né? Se o futebol, quando retornar, se o campeonato estadual, o campeonato piauiense vai realmente ter condições de retornar. E quando eu falo em condições de retornar, não é só por conta da pandemia em si. A pandemia é o primeiro e maior problema. Mas eu acredito que é importantíssimo a gente pensar na dificuldade dos clubes aqui do estado do Piauí. A gente lembra que tem 8 clubes disputando a primeira divisão e que muitos deles já estavam com o pires na mão, meus amigos, antes mesmo dessa pandemia. Vocês imaginam agora, depois de tudo isso que aconteceu, em que todo mundo perdeu seus patrocinadores, qualquer possibilidade de arrecadação ficou paralisada, e muitos deles não estão se mexendo de nenhuma forma porque realmente não tem nenhuma certeza ou confirmação com relação a datas. Se fala sobre a possibilidade de retorno aos treinos ainda nesse final de junho, né, do meio para o final de junho, já tem esse burburinho, essa conversa, mas não tem como ter certeza por enquanto. Pelo que eu sei, os clubes que ainda estão bem à frente nesse sentido de estar sempre atento às informações, buscando estar sabendo um pouquinho mais sobre essa questão, é a equipe do River e a equipe do Altos. O River, principalmente, vem se movimentando muito nos bastidores durante esses últimos 2 meses aí que tá todo mundo em quarentena, que tá paralisado o futebol, fez trocas dentro do seu elenco, né? Houve a dispensa de 8 jogadores, nomes aí que acredito que a maioria das pessoas que acompanham o futebol piauiense já estão sabendo, e paralelo a isso está fazendo contratações, mas a principal delas, com certeza, é esse retorno do Flávio Araújo, que ainda não foi confirmado oficialmente pelo time do River, mas né, por outras bocas, por outras conversas, até por outros veículos de outros estados, a gente já está sabendo que a negociação está bem avançada, e o Flávio Araújo com certeza já está aí encaminhando seus nomes para o Luciano Mancha, para que ele possa estar correndo atrás para repor, para quando o time poder voltar a treinar já está completinho. Então, o River talvez tenha sido um dos clubes que tenha se beneficiado, fez um começo de temporada muito ruim, terminou ali como porteiro do rebaixamento, talvez agora pode usar o campeonato piauiense, né, o resto de campeonato piauiense, caso continue, como uma espécie de treinamento de luxo, para poder chegar bem na Série D e buscar esse tão sonhado acesso aí, que é o grande objetivo da equipe do River e também da equipe do Altos, que é o outro representante do estado do Piauí dentro dessa competição nacional. As outras equipes, a minha grande preocupação é pensar como elas irão retornar. A gente sabe que houve algumas conversas entre federação e os 8 representantes de clubes, né, presidentes ou alguém representante dos outros times aqui do estado do Piauí, e a grande preocupação deles é com relação à parte financeira, né? Não tem dinheiro para fazer uma nova pré-temporada, para conseguir trazer esses jogadores, as dificuldades de malha aérea, né? Ainda tem isso, a gente não sabe como é que vai estar quando decidirem retornar esses treinamentos e até começar realmente a ter novamente jogos. Então, são muitas preocupações, e aqui é um pouco mais complicado porque a gente sabe que é um centro que realmente é muito carente financeiramente. As dificuldades, elas já existem em tempos comuns, imagine depois de uma pandemia. Então, eu não sei, eu não enxergo equipes como o Timon, o Flamengo do Piauí, talvez o próprio PEC, né? O Piauí em si, talvez com uma base, jogando só com atletas aqui da região, talvez consiga retornar, mas a gente sabe que não é nem só questão de reunir elenco, é questão de conseguir manter o elenco. Mas tem alguns clubes que eu me preocupo, eu não consigo ver dentro desse cenário eles conseguindo retornar para disputar o campeonato piauiense. O Timon, por exemplo, que já está ali praticamente rebaixado, né, matematicamente, tem somente 4 jogos para cumprir, se não me engano,
e ter que trazer jogadores Rio, São Paulo, alguns atletas deles que são de fora ou de outras regiões do Nordeste, ter todo esse custo, eu não sei se seria algo fácil para a equipe do Timon, por exemplo, ou para a própria equipe do Flamengo, que também tinha uma quantidade razoável de atletas que não eram aqui do estado. Então eu não enxergo como esses clubes vão conseguir fazer isso. E principalmente, né, lembrando que são times que já estavam devendo, né, que paralisaram suas atividades, alguns deles devendo seus jogadores, né, caso principalmente do Flamengo, né, que todo mundo ficou sabendo há alguns meses atrás. Então, são muitas as dificuldades aqui dentro do estado do Piauí com relação a essa parte. O campeonato piauiense eu acho que tem que ser muito bem pensado sobre essa possibilidade de retornar realmente os 8 clubes. A gente sabe que se não voltar os 8 clubes, alguns se prejudicam diretamente porque se torna injusto, né, para quem está brigando na parte de cima da tabela pelo título. Mas eu acredito que vão ter que bater muita cabeça para conseguir realmente fazer com que todas essas equipes consigam retornar. Fora questão de refazer contratos de atletas, além dessa questão também de trazer os jogadores de volta, de saber se os atletas realmente vão ter interesse de retornar para os clubes, porque se começa uma nova busca dentro do mercado a partir do momento que muitos deles não têm mais vínculo com as equipes, com exceção dos jogadores do Altos e do River. Então, realmente são muitas dores de cabeça e eu acredito que vai dar muito pano para manga isso aí, até a gente realmente voltar a falar dos jogos em si. Mas a gente sabe que tudo isso vai depender aí do próximo decreto, de como vai ficar a definição com relação à flexibilização, se ela realmente vai acontecer ou não, né? Acredito que na sexta-feira tem como ter uma noção um pouquinho melhor com relação a isso. Espero ter contribuído de alguma forma com a discussão de vocês e qualquer coisa a gente está por aqui. Até a próxima.